Soltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, a voz está melhorando aos poucos, né? E a gente vai falar sobre Federico Gattoni, o cara do Flamengo, é isso, é um zagueiro muito bom, o companheiro Vene Casagrande, o ótimo Vene Casagrande trouxe em primeira mão a informação de que o Flamengo está interessado em contratar um zagueiro, né? Isso a gente já tinha falado aqui ontem, que o Flamengo estava interessado em contratar um zagueiro, né? Quando a gente fez o vídeo do Fabrício Bruno, mas o Vene deu em primeira mão que o Flamengo está interessado em contratar o Federico Gattoni, né? E é uma ótima notícia essa para o Flamengo. Federico Gattoni, o zagueiro, eu fico muito à vontade para falar sobre o Gattoni, porque eu gosto muito do São Lourenço. Quem me acompanha no Twitter sabe disso, que eu reposto as coisas de La Gloriosa Boteleira, a torcida, a barra, né, do São Lourenço. E acompanhei, fiz jogo, inclusive, do Federico Gattoni, quando eu jogava no São Lourenço ainda. Argentino, muito bom jogador. Zagueiro que pode atuar, inclusive, numa linha de 3, em qualquer uma das 3 funções. Ele está mais para o Léo Ortiz do que para o Fabrício Bruno, tá? O Fabrício Bruno, a gente vai falar mais sobre isso, está saindo para jogar na Premier League, né, no West Ham. Não acho que seja um jogador de Premier League, mas a gente vai falar sobre isso adiante, porque você quer saber sobre o Gattoni, né? O Gattoni é um jogador que tem velocidade, tem 25 anos de idade, é destro, tá? E como eu disse, ele pode atuar na quarta zaga, se for necessário. Pode jogar como um zagueiro central. Ele é diferente do Fabrício Bruno, tá? O Fabrício Bruno é um zagueiro mais vigoroso do que o Federico Gattoni. Gattoni não, é um zagueiro mais técnico, né? Então por isso que eu digo que tá mais para Léo Ortiz do que para Fabrício Bruno. Flamengo é bom demais, não é, pessoal? Melhor ainda se você acompanhar o Flamengo tendo um novo hobby. Atenção! Você pode aprender a tocar guitarra com um músico profissional, com um cidadão, um professor formado em música. Esse é o professor de guitarra e violão Átila Reis. Entre agora no site dele, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. Agora você vai fazer isso, tá? Para tudo, entre no site dele e você vai agendar uma aula gratuita experimental, tá? Primeira aula por minha conta, experimental, tá bom? E você vai se amarrar. E aí, quando você se amarrar, você vai querer fazer mais e mais e mais. Aí você vai combinar com ele o valor do seu aprendizado e a periodicidade também com que você vai fazer as aulas, tá? Então, entre no site dele aqui, você só precisa ter um tablet, um celular, um PC, tá tudo certo, pode ser de qualquer lugar do mundo. E você entra no site dele aqui e agende sua aula, tá bom? Voltando a falar sobre o Federico Gattoni. Ele é destro, tá? Mas ele pode jogar na quarta zaga, inclusive. Ele foi comprado por um valor muito baixo pelo que ele joga, pelo Sevilha, né? Que é um time, pô, a gente fala do Sevilha, cara, e não vive um bom momento, mas a gente tá falando de um time ali do segundo escalão do futebol espanhol. Então não foi para qualquer time quando foi jogar fora da Argentina. Foi para o Sevilha o emprestou ao Anderlecht da Bélgica e o empréstimo dele acaba no final dessa temporada, ou seja, está acabando o empréstimo dele. E aí o Flamengo está interessado nesse jogador. Como eu disse, acharia uma ótima. Ele é melhor do que o Fabrício Bruno, tá? Fabrício Bruno, para mim, é um jogador que não tem nível para atuar na Premier League. Ele chamou muito a atenção dos scouts do West Ham, que é um time ali do segundo, terceiro escalão do futebol inglês, porque ele foi muito bem naquele amistoso entre Brasil e Inglaterra. É um zagueiro de 28 anos, é um negócio da China que o Flamengo está fazendo. O Flamengo contratou o jogador por 15 milhões de reais e o vende agora para um time de Premier League por 84. Cara, a diferença é de quase 70 milhões de reais. É muito dinheiro que está faturando o Flamengo. Uma proposta irrecusável para o Flamengo e para o próprio Fabrício Bruno. Não teria por que o Flamengo recusar essa possibilidade de o Fabrício Bruno jogar no time inglês, né? E o jogador também, cara, vai jogar na Premier League, imagina, o campeonato mais competitivo em termos de Liga Nacional do futebol mundial. E aí,
negociando o Fabrício Bruno, o Flamengo fica com 4 zagueiros, né? Léo Pereira, Léo Ortiz, Davi Luiz e o Cleiton. É pouco, o Flamengo precisa de mais. Então o Gatoni chegaria não para ser titular, tá? Isso é importante dizer, não acho que ele seja melhor do que Léo Pereira e Léo Ortiz, mas acho que ele é melhor do que o Fabrício Bruno. O Tite se via numa situação complicada para tirar o Fabrício Bruno, porque o Fabrício Bruno tinha sido convocado para a seleção brasileira. E o Tite leva muito em consideração essa questão de meritocracia e tal, aquela coisa toda. Então, assim, nesse momento, o Léo Ortiz vira titular absoluto da zaga do Flamengo. Titular absoluto, né? Não se discute isso. A não ser que o Tite coloque o Davi Luiz para jogar, o que para mim seria uma coisa bizarra, né? Não que o Davi Luiz seja um péssimo zagueiro, não é. É um bom zagueiro. Mas o Léo Ortiz hoje é mais jogador do que o Davi Luiz. O Davi Luiz já teve os melhores momentos dele lá atrás, na década passada, né? Inclusive em 2020, o Davi Luiz foi muito importante para uma conquista da FA Cup pelo Arsenal. Na final contra o Chelsea, sem público em Wembley por causa da pandemia, Davi Luiz jogou muito, cara. Jogou muito. Tanto que eu achei uma contratação excepcional do Flamengo à época. Só que ele nunca conseguiu desempenhar no Flamengo o futebol que ele desempenhou na Europa, né? E, enfim, foi titular do Flamengo, ao lado do Rodrigo Caio, naquela final de Libertadores em 2021. Foi titular da zaga do Flamengo, ao lado do Léo Pereira, na final da Libertadores de 2022. Mas nunca foi um zagueiro que transmitiu muita confiança, né, ao torcedor do Flamengo. Gatoni não. Gatoni não é uma aposta, é um zagueiro consolidado já de 25 anos, como eu disse, que tem muito a desenvolver para o Flamengo. Se o Flamengo conseguir trazer o Gatoni, será uma ótima. Sem zagueiro, tá de parabéns aí o departamento de scouts do Flamengo. É claro que pode ter ali uma dica, né, de um empresário, tem esse jogador aqui, mas claro que é feita uma avaliação, eu imagino isso, e trata-se de um bom zagueiro. Muito melhor do que o Bruno Viana, né, que hoje está jogando na Arábia Saudita, e foi zagueiro do Flamengo, veio do Braga. Era um zagueiro até que fez um bom desempenho no Braga, mas era completamente malucão, né, cara? Me lembro daquele gol do União La Calera, lá que ele vacinou na Libertadores de 2021, quando o Flamengo ainda era treinado pelo Rogério Ceni. Beleza? Saudações, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.